Para você que é apaixonado por esportes, está no ar o Click Time na Rádio Futebol Clube. Destacando o Palmeiras e o São Paulo. E o Palmeiras hoje não recebeu uma boa notícia. A liminar que garantia Gustavo Scarpa como jogador do Verdão, como um atleta liberado do Fluminense, acabou sendo cassada pelo clube carioca. E nesse momento o Scarpa tem que se reapresentar, teria pelo menos que se reapresentar ao Fluminense e não pode jogar com a camisa do Palmeiras. O atleta continua treinando normalmente na academia de futebol do Verdão, mas não poderá ser opção, por exemplo, para o técnico Roger Machado no jogo de sábado em Novo Horizonte. Você ficou surpreso com isso, Salgueiro? Não, surpreso não, até porque a gente sabe que quando vai para a justiça vai ficar nesse perde e ganha danado. Por isso que a gente torce realmente para os clubes realmente chegarem a um acordo para evitar a justiça. Justiça, tribunal, liminar, isso não tem nada a ver com esporte, não combina com esporte. O futebol brasileiro adora isso, infelizmente, né? Agora, é uma realidade única. Isso complica demais a vida do Roger Machado, porque realmente ele não pode contar com o jogador num jogo decisivo do Palmeiras pela fase de mata-mata do Paulistão, e o staff do jogador já avisa que ele não volta para o Fluminense. O impasse está criado, mas agora fica aquela coisa, né? Fica muito claro que o Palmeiras sai prejudicado nessa porque queria contar com o jogador e não pode contar numa fase decisiva do estadual. Serve de alerta para o Corinthians, que vive uma situação parecida em relação ao Zeca, ex-lateral do Santos? Com certeza, tanto que o Corinthians já está realmente vacinado com relação a isso. Tentou nas últimas horas aí colocar no contrato que toda e qualquer culpa cairia em cima do jogador e do seu staff, né, que eles assumissem a responsabilidade. Lógico que o Zeca nem os seus agentes toparam isso, então o Corinthians tirou o pé, com certeza, evitando realmente entrar numa briga dessa e ser penalizado lá na frente. Então, sem dúvida nenhuma, essa ação agora, essa queda da liminar do que liberava o Gustavo Scarpa para o Palmeiras, serve realmente de alerta para o Corinthians, que já recuou de forma sensata. E o recuo do Corinthians tem a ver com o recuo dos empresários do Zeca, porque eu estava achando muito estranho aquela história de que, se a liminar for derrubada, o Zeca e os empresários arcam com a multa. 50 milhões de reais, meu amigo. Quem tem esse dinheiro para pagar? Eu estava achando muito estranho. Agora, quando o Corinthians percebeu que, né, não ia acontecer isso, tirou o pé para não acontecer igual aconteceu com o Scarpa. É uma multa inviável para o futebol brasileiro, nem o jogador, nem o seu staff conseguem arcar com isso, nenhum clube brasileiro consegue arcar com uma multa dessa. Enfim, tá esse impasse aí, não só com relação ao Zeca, agora com o Gustavo Scarpa também. Bom, e o São Paulo trouxe um jogador chamado Regis, lateral, né, do São Bento. Ele se destacou aí no Campeonato Paulista. Não é um jogador jovem, mas ele é ambidestro, né? Ele pode atuar tanto na direita quanto na esquerda, tem 28 anos, né? E, de repente, eu me lembro que uma vez, lá na década de 90, o São Paulo trouxe um jogador chamado Zé Carlos, um lateral, né? Que imitava o Galo. Isso. E ele também chegou com 26, 27 anos. E o pessoal, mas um cara já rodado, né? Não deu certo em lugar nenhum. E ele chegou até ir para a Copa do Mundo, vestindo a camisa do São Paulo. Ele foi convocado e participou de um jogo da Brasil e Noruega, se eu não me engano. Foi o terceiro jogo do Brasil lá na França, quando o Brasil até perdeu de 2-1, né? O Brasil já estava classificado. E, de repente, pode acontecer isso com o Regis também, né, Salgueiro? É uma aposta do São Paulo, e o que vale destacar e ressaltar é que o São Paulo estava ligado na primeira fase. Os seus olheiros viram de perto o Regis, gostaram, né? Então é um jogador que vem para brigar pelo espaço, vem para realmente ocupar um lugar no elenco do São Paulo, e é um jogador que você disse bem, né, ambidestro, então se torna realmente um coringa para jogar nas duas e para realmente ficar à disposição de Diego Aguirre para as duas laterais. Tem 28 anos, é um jogador já rodado, experiente. O São
Paulo aparece na vida dele como uma enorme surpresa, né? Uma grata surpresa. Agora resta saber se ele vai conseguir desenvolver o mesmo futebol eficiente que ele desenvolveu no São Bento e por isso o São Paulo o contratou, e se a camisa não vai pesar. Sorte para o Regis. Tá, e uma última informação, o Diego Aguirre já com a situação trabalhista regularizada, porque ele é uruguaio, né? Tem que ter visto de trabalho, aquela coisa toda, por isso ele nem foi para Maceió, quando o São Paulo ganhou ontem do CRB por 3-0, mas já vai poder trabalhar normalmente sábado em São Caetano, quando o Tricolor vai enfrentar o Azulão pela fase de quartas de final do Paulistão 2018. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time na programação da Rádio Futebol Clube. E nessa sexta, a partir das 8 da manhã, Breakfast News especial, acompanhando o sorteio da fase de quartas de final da Champions League e da fase oitavas de final da Liga Europa. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.